Shalom, irmãos. Estamos aqui para fazer um pequeno comentário da Parashá Pinehas, que está no livro de Números, capítulo 25, e a partir do verso 10, e diz o seguinte: E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Pinehas, filho de Elazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com a minha ira. Você viu o final da paraxá passada? O início da narração desse fato, onde Pinehas fere com uma lança um príncipe e uma princesa midianita que estavam no arraial de Israel em um ato de pecado, um ato de transgressão. Agora, a gente tem que entender tudo que se passa pela perspectiva de um olhar de santidade. Para alguns humanistas, a atitude de Pinehas, Finéias em português, foi uma atitude ruim, uma atitude sanguinária. Mas a gente está vendo aqui o início dessa paraxá, que essa atitude foi o motivo de desviar a ira do Eterno, dos filhos de Israel, e foi por isso que o Eterno não consumiu os filhos de Israel. Que você, que se lembra do final da paraxá passada, vai recordar também que quando Pinehas mata esse príncipe da tribo de Simeão e mata a mulher que estava com ele, a ira do Eterno se aplaca e a mortandade que havia caído sobre o povo também, ela é estancada, ela termina nesse sacrifício que foi oferecido por Pinehas. Olha só o que mais diz a Torá. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Elohim e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel ferido, que foi ferido com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos simeonitas. Então aqui a gente vê que o Eterno se agradou tanto dessa atitude, que o Eterno faz com ele uma aliança perpétua. O Eterno o abençoa e abençoa a sua descendência depois dele, em função de um ato que transformou toda a história da casa de Israel. Por quê? Porque o povo todo estava lamentando e chorando o fato do pecado ter entrado, da rebelião ter entrado, e o povo estava ali lamentando sobre isso. Provavelmente a gente pode imaginar, os filhos de Israel, aqueles que tinham a noção do que o Eterno esperava deles, do compromisso que eles deveriam ter, da santidade que deveriam ter. Então, quando entra aquele povo, com seus ardis, trazendo o engano, trazendo a prostituição, trazendo o pecado, as pessoas que têm aquela noção de santidade, elas ficam chocadas, apavoradas, elas entendem o tamanho da desgraça que se abate sobre eles quando as tribos de Israel começam a viver essa situação de pecado. No entanto, aqui nessa paraxá nós temos um exemplo riquíssimo do que se deve fazer, de como se deve proceder diante desse tipo de situação. Nós estamos diante de uma situação onde o povo foi atingido pela doutrina de Bilã, daquele falso profeta Balaão. Então, quando entra o pecado, quando entra o engano, quando entra a prostituição de Bilã no meio do arraial de Israel, você precisa reagir. E essa é a grande mensagem dessa paraxá. Agora, reagir não é uma coisa confortável, reagir não é uma coisa que todo mundo está disposto a fazer, e principalmente nessas circunstâncias, porque a gente deve imaginar,
que no meio das tribos de Israel existia um status. Você tinha os cabeças das tribos e você está vendo ali que da tribo de Simeão, quem foi assassinado, né, por Pinehas foi um príncipe de Simeão. Tá? Então, quando Pinehas matou Zinri, né, e a mulher midianita, será que todo mundo ali ao redor ficou admirado com o heroísmo dele? Será que, ao contrário disso, ele não foi mal interpretado como um sanguinário, como um assassino? E então o Eterno o justifica, né, e fala: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Então o Eterno o justifica dizendo, né, que por causa dele, né, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumir os filhos de Israel. Será que todo mundo entendeu na hora? Então é uma situação extremamente difícil, quando você tem que cortar, quando você tem que torcer o pescocinho dos poderosos, quando você tem que acabar com a farra dos influentes. E isso é uma contaminação gravíssima que há no seio das comunidades, em geral, num todo, na vida social, em todos os lugares. A gente tem medo de exercer o juízo e a justiça. Por quê? Porque aquela pessoa é proeminente, aquela pessoa é influente, aquela pessoa é poderosa. Uma pergunta que nós temos que fazer aqui é: por que Pinehas foi o homem que pegou a lança e acabou com o mal? Por que não foi Yehoshua, por exemplo? Por que não foi Josué lá e fez isso? Né? Por que não foi Moshe? Por que não foi alguém lá, um outro cabeça de uma tribo, né? E falou: não pode fazer isso aqui no arraial de Israel, porque isso está ferindo a santidade do Eterno, está errado. Por que uma voz de protesto não surge, né, de outras pessoas? Então, mais uma lição que nós temos que tomar dessa paraxá é o seguinte: você não deve esperar pelo líder para fazer aquilo que é certo. Você tem a obrigação e o dever de exercer o juízo e a justiça, tá, do Eterno. Agora, se coloca no lugar de Pinehas, ele vai fazer isso contra quem? Contra um líder do povo, contra um príncipe, né? Contra o filho de um do cabeça da tribo de Simeão. E o Eterno o aprova. Agora, quem deu o direito a Pinehas de fazer isso? De matar uma pessoa, né? Alguém podia questionar ele. Quem ele pensa que é para exercer esse juízo, para fazer esse ato, né? Será que foi fácil para ele? Será que ninguém reclamou? Será que todo mundo viu aquilo e ficou quieto? Ah, mas a verdade é que esse foi um ato heróico e que salva o povo de Israel de ser exterminado pelo Eterno. Então nós, como homens e mulheres que guardam a Torá, Shomer Torá, nós devemos defender a Torá do Eterno, custe o que custar. Isso doa em quem doer, tá? Seja a favor ou contra de quem for, independente do status, da importância, independente de qualquer coisa. Nós precisamos nos posicionar ao lado da Torá do Eterno. Então a gente vê aqui no capítulo 25, logo no começo, no verso 11, que Pinehas, o filho de Elazar, ele desvia a ira do Eterno e ele leva a vingança do Eterno. Por quê? Porque ele foi um homem de atitude. Tá? Ele era o líder da nação de Israel? Não, ele não era. E essa paraxá vai falar sobre liderança, vai falar sobre muitas coisas que devem nos colocar a pensar a respeito da liderança e da atitude das pessoas. Tá? Então, para começar, você não precisa ter status, você não precisa de títulos, cargos e rótulos para que você faça o que é certo, né? Você precisa exercer a justiça e o juízo do Eterno. E por isso, Pinehas foi recompensado com uma aliança, porque ele teve uma atitude imediata face ao mal.
e não é todo mundo que consegue reagir com esse imediatismo, com esse senso de urgência. Agora, nós não podemos ser precipitados. No entanto, ele foi um homem que pensou rápido, que estancou a mortandade do povo, que entendeu o que se passava e agiu. Muitas pessoas entendem o que está acontecendo. Muitas pessoas compreendem a mecânica, né, tanto das bênçãos quanto das maldições, e elas sabem que as atitudes e o que se passa vai desencadear uma coisa ou outra. Mas nem todo mundo tem o poder, a capacidade de reação, tá? E essa paraxá, ela nos ensina isso. Você tem que reagir, você tem que agir, você não pode ficar passivo ao que acontece ao teu redor, né? A Brit Hadashah fala que você não deve se conformar com esse mundo. Então, com isso, você precisa reagir. Você está vendo o povo perecer, você está vendo o povo padecer, você está vendo o povo se perdendo, você tem que fazer alguma coisa. Caso contrário, você não será um Pinehas, tá? Primeiro ponto agora, a gente vai considerar os riscos assumidos por Pinehas, né? Quando ele agiu como agiu, ele se expôs à morte. Alguém podia matá-lo. No final das contas, ele podia estar errado. No final das contas, o Eterno não estancaria, de repente, aquela mortandade do povo? Mas, enfim, ele correu risco, né? Então, esse ato só pode partir de alguém que tem um verdadeiro compromisso com o Eterno. Quando você tem um verdadeiro compromisso com o Eterno, você corre o risco. Ou melhor, você paga o preço. Ou melhor, você se anula, tá? Para exercer aquilo que o Eterno tem prazer, tá? Para agradar o Eterno, você coloca o Eterno à frente de todas as coisas. Será que Finéias, que Pinehas, ele pensou em tudo isso? Provavelmente não. Por quê? Porque ele colocou o Eterno acima de todas as coisas, colocou o Eterno em primeiro lugar e se anulou. E se colocou à mercê, né, do que fosse acontecer com ele, do resultado que viesse, independente do que fosse acontecer, ele priorizou o Eterno. E é por isso que nessa paraxá o Eterno fala assim: para a sua descendência depois dele, uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Elohim. Ou seja, ele cuidou primeiro do Eterno e, quem sabe, ele pensou em alguma outra coisa. Provavelmente não. Ele foi zeloso do Eterno. E, amados, quando a gente é zeloso do Eterno, a gente não está preocupado se vai perder amigo, comunidade, se as pessoas irão te entender de fato ou não. Eu vejo muita gente que não entra pelo caminho da Teshuvá por isso, porque não tem um zelo do Eterno, que a pessoa fica pensando nos outros. Será que a congregação vai me compreender? Será que amanhã não vai todo mundo embora porque eu estou sendo zeloso do Eterno? As pessoas costumam ter um pensamento invertido e por isso eles não têm um sacerdócio, por isso eles não têm a aprovação, por isso a mortandade do povo não acaba, tá? Então essa paraxá, ela vem trazer esses valores, tá? Então, ao matar o príncipe de Simeão, ele estava exposto a uma severa represália, estava exposto à desaprovação dos irmãos e também coloca a sua vida em risco, tá bom? E é assim que a gente tem que ser. Vai ter represália? Não vão me entender? Não vão me aprovar? Né? Vão me cortar? Tudo bem. Eu vou ser zeloso do Eterno. E aí está um divisor de águas, onde você vai ter pessoas que vão ter o zelo do Eterno, porque amam o Eterno, ou elas querem preservar o seu clube social. Tá? Apesar de Pinehas não ser um líder do povo, esse fato não estancou a sua atitude e o sentimento de dever. A atitude poderia ter partido de Moshe, Arão, e ainda de Yehoshua,
Josué, que viria a ser um líder da nação. Mesmo assim, o coração de Pinehás o moveu em defesa do Eterno e do povo de Israel que estava sendo consumido pela praga. Tá? O que a gente encontra, então, nesse início de Paraxá? Tá? Que o comodismo ele é um dos maiores problemas contemporâneos da fé. O comodismo é o que diferencia a sua vida da vida de quem ama o Eterno. Tá? Você sabe o que é certo, sabe quais são os seus deveres, já tem a consciência da Torá, do Eterno, mas o comodismo está cômodo, é tranquilo continuar como estamos, viver assim. Então esse é um dos maiores problemas. Né? Não é incomum que algumas pessoas se abstenham de anunciar Yeshua. Por quê? Porque é cômodo. Né? Mesmo sabendo que as pessoas vão perecer. Você sabe que a pessoa vai perecer, mas você não anuncia. Você não fala de Yeshua na sua rua. Você não fala de Yeshua no seu bairro. Você não fala de Yeshua no seu círculo social. Você não fala de Yeshua e da Torá do Eterno lá onde você se reúne, porque é cômodo. Então isso te diferencia de uma pessoa aprovada, em quem o Eterno tem prazer, com quem o Eterno tem prazer de fazer uma aliança. Né? Então, isso é a postura comum, tá? É o que o comodismo faz com a pessoa. E também é comum esperar todas as coisas do líder. Tá? É comum a pessoa encolher as mãos e acreditar que cabe, né, somente ao líder atuar no meio do corpo. Então você já tem lá o Renato fazendo tudo, então beleza, não preciso fazer nada, deixa o Renato fazer tudo. Não funciona assim. Né? Isso diferencia quem tem o sacerdócio do Eterno de quem não tem. Né? Quem agrada o coração do Eterno e quem não agrada ao coração do Eterno. E aqui também a gente vai compreender, né? E a Torá demonstra que a diferença entre a vida e a morte do povo de Israel, muitas vezes, dependeu de uma atitude assertiva e rápida. Se não fosse Pinehás rápido, correr, pegar a lança e tomar uma atitude, o povo de Israel ia sucumbir. O povo de Israel iria perecer. Então, uma atitude rápida, enérgica, violenta, ela não necessariamente é ruim. Em muitos momentos, ela é necessária. Tá? Assim como quando Arão, né, saiu correndo e se colocou entre os vivos e os mortos com seu incensário, para também estancar a praga. Então, em muitos momentos da congregação de Israel, foi importante, necessário, uma decisão assertiva e rápida. Ou seja, às vezes nós precisamos cortar o mal pela raiz. Às vezes nós precisamos tomar atitudes enérgicas para fazer com que essas coisas aconteçam. Quer um exemplo disso? Olha só. E entrou Yeshua no templo do Eterno, você conhece esse texto, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que é isso aí? Às vezes, para reparar um erro, você precisa ter uma atitude enérgica. Mashiach mostra isso pra gente, né? Mashiach podia passar ali e falar assim, você está errado, isso aqui está errado, não está certo fazer isso, e reclamar e falar, é melhor vocês irem embora, ou nem voltem aqui amanhã, não, tem atitude que precisa ser tomada, senão a coisa não acontece, senão o problema não estanca, senão não resolve. O que Yeshua faz? Ele vai lá e taca voadora no cambista, e derruba a barraca de todo mundo, e bate nas pessoas, né? Então ele vai lá e expulsa. Você acha que ele expulsou como? Expulsou com a língua? Falando, sai daqui? Não.
ele virou tudo, revirou tudo, derribou, ele fez o maior rebuliço. Tá? Imagina a vergonha que passou aquelas pessoas, que eles estavam errados. Então, tem erro, meus irmãos, que eles precisam ser erradicados. Existem coisas, né, que só são mudadas assim, com atitudes enérgicas. Né? Então, corro o risco de ser mal interpretado de vez em quando, corro o risco de não ser aceito, corra o risco de não ser compreendido, corra o risco. É importante. Isso é zelo do Eterno. Eu não estou falando para você ser uma pessoa inclinada à carnalidade, mas eu estou dizendo para você que diante do mal, que para reparar um erro, você tem que ter atitude, e atitude para valer. Aí sim é o momento de ter atitude enérgica, é o momento de falar, de agir, de fazer acontecer. E a Torá nos ensina isso. Nessa paraxá também você vai ver que acontece a repartição da terra para os filhos de Israel. Capítulo 26, verso 52, você vai ter ali a repartida da terra de acordo com o número dos nomes. Né? Então você vê aqui que o Eterno ele age com um sistema de equidade. Tá? Ele age com equidade. Você tem uma tribo maior, então ela precisa ter também o quantitativo equivalente. Né? E nessa paraxá você vai ver o pedido das filhas de Tsilofihad. Difícil esse nome, não? O que acontece é o seguinte, dessa paraxá, você cria para o direito, né? Você cria uma regra que ela é maravilhosa. Eu não sei se vocês sabem, mas inclusive a Constituição brasileira e de outros países, né? Elas são em muitos sentidos, em muitas coisas, pautadas na Torá. E nessa paraxá isso fica muito claro. 27, verso 1 diz assim: E vieram as filhas de Tsilofihad, de Hefer, filho de Gileade, filho de Mahir, filho de Menashe, das famílias de Menashe, filho de Iosef, e estes são os nomes de suas filhas: Marlá, Noá, Roglá, Milcá e Tirtsá. E estiveram diante de Moshe, diante de Elazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à entrada da tenda da reunião, dizendo... Agora eu não vou ler, não. Vou falar para você o que aconteceu. Em Israel, naquele período, a herança era passada para o filho. Tá? Então, quem herdava era o filho, não a filha. E esse homem aqui... né, do nome difícil, ele não teve filhos, mas ele teve essas filhas aqui, né? 5 filhas. E como ele não teve filhos, aquela herança iria se perder. Agora, lembra que eu estava dizendo que o sistema do Eterno é um sistema de equidade? Sim, ele é um sistema de equidade. Por quê? Por que a filha não herdava? Porque aquela mulher, ela iria se casar. E ela iria desfrutar da herança do marido. Então, na verdade, as heranças elas iriam permanecer. Né? O nome daquele homem não deveria se apagar. Mas aqui você tem um fato natural acontecendo. Né? Onde o homem teve 5 filhas, mas ele não teve nenhum filho. Então, o que acontece? Então, elas vão até Moshe e falam assim, olha... o nosso pai, né, morreu no seu próprio pecado e filhos não teve. Por que será tirado o nome de nosso pai do meio de sua família por não ter filhos? Dá-nos posse entre os irmãos de nosso pai. E aí então Moshe ora, fala com o Eterno e o Eterno responde para ele o seguinte: Justo falam as filhas de Tsilofihad, dar-lhe-ás posse de herança entre os irmãos de seu pai e lhes farás passar a herança de seu pai. Então o Eterno responde para Moshe, pode dar herança para elas. O que elas estão falando é justo. Né? Então, aqui você cria tá? Uma lei. Né? O Eterno cria uma lei, cria aqui a regra. Muito interessante esse fato. E aí ele fala o seguinte, quando o homem morrer e não tiver filho, fareis passar a sua herança para sua filha. E se não tiver filha,
darei sua herança a seus irmãos. Então agora o Eterno já traz a resposta para solucionar a questão num todo, né? Não só para esse caso de não ter filhos, mas também o que se faz posterior a isso se enquadrar nessa situação. Se não tiver irmãos, darei sua herança aos irmãos de seu pai. E se não tiver irmãos do seu pai, darei sua herança ao parente mais chegado de sua família, e herdá-la-á, e isto ficará para os filhos de Israel, por estatuto de juízo, como ordenou o Eterno a Moshe. Então aqui você cria aqui uma regra do direito, e aliás, né, como estava dizendo, o direito, né, de vários países, eles são baseados na Torá. Tá? Conversa aí com um amigo seu aí, que é jurista, que entende do assunto, e você vai ver ele confirmar isso para você. Tá? Você tem então o fato de que o Eterno ele não ingessa as coisas, né? Você vê que se a demanda é justa, né, o Eterno ele mostra a equidade dele. Tá? Então, você tinha uma regra de distribuição da herança, né, antes desse caso e depois desse caso. O Eterno vai lá e esclarece, olha, a regra é essa. Vocês estão fazendo aí conforme o seu costume, mas a minha regra é essa. Tá? A minha lei é essa. Tá? Então, aqui institui a distribuição da herança ao parente mais chegado da família, se for o caso, tá bom? Capítulo 27, verso 16 e 18, fala o seguinte. Aliás, vamos ler do verso 12, fala assim. E disse o Eterno a Moshe, sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás juntado ao teu povo também tu, como foi juntado Arão, teu irmão. Então o Eterno fala para Moshe, né, subir no monte Abarim, porque ele iria olhar a terra de Israel dali, tá? E ele não iria entrar na terra de Israel, ele iria morrer, tá? Porquanto vos rebelastes no deserto de Sim, na briga da congregação, contra a minha ordem de me santificar nas águas, diante dos seus olhos. Estas são as águas da briga de Kadesh, no deserto de Tzim. E falou Moshe ao Eterno, dizendo, que o Eterno, Elohim dos espíritos de toda criatura, nomeie um homem sobre a congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que não seja a congregação do Eterno, como as ovelhas que não têm pastor. E disse o Eterno a Moshe, toma para ti a Yehoshua, filho de Num, homem no qual há este espírito, e porás tua mão sobre ele, e o farás estar diante de Elazar o sacerdote, e diante de toda a congregação, e o recomendarás à vista deles, e darás de teu brilho a ele, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. É engraçado, né? Essa parte que ela é riquíssima. Então, em primeiro lugar, né, Moshe é a posição do servo, né? Moshe reconhece seu erro e acata a ordem do Eterno, a decisão do Eterno. Ele não se queixa, tá? Ele não fala assim, Eterno, mas está na hora de eu morrer. Não, ele não se queixa. Agora ele simplesmente obedece o Eterno, tá? Acata e, enfim, mostra o coração de um verdadeiro líder, né? Porque ele direciona a preocupação dele não ao fato de que ele iria morrer ou da sua família, não. Ele, nesse momento, ele está preocupado não com seus próprios interesses, tá? Mas ele suplica ao Eterno para que o Eterno designe um sucessor para liderar o povo, né? Então, essa é a visão do verdadeiro líder, né? Quando ele tem a preocupação com o bem-estar, com o bom andamento do povo, tá? Isso sim é algo intrínseco e verdadeiro de um líder. Quem realmente é líder tem essa preocupação, se preocupa com as pessoas,
não vai se preocupar com outras coisas, né? Então, quando eu vejo também algumas pessoas, né, encolhendo os braços, principalmente líderes, né, que se encolhem e falam assim, não vão me entender, não, isso é aquilo. Aí você vê, o cara não está preocupado com o eterno, o cara não zela do nome do eterno, o cara sabe que aquele povo vai se perder. Está entendendo? Eu não consigo enxergar um líder ali. Na paraxá anterior também, o que nós vimos? Nós vimos o Eterno mandar enforcar os líderes. Pega os líderes, está errado, e os caras não fazem nada, eles não têm atitude, traz os líderes aqui e enforca os líderes. Por quê? Porque se espera uma atitude do líder. Então você que é líder aí de alguma coisa, né, saiba que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então espera-se uma atitude sua. E não tem para onde correr. E aqui nessa paraxá a gente está vendo então a postura de Pinehas, o zelo, né, de um sacerdócio, de alguém que realmente zela do eterno, se preocupa com as coisas do eterno. Agora a gente está vendo aqui a visão e a postura de um líder do eterno, tá? Porque Moshe não era sacerdote. Apesar dele ser da tribo de Levi, ele não era sacerdote, tá? O sacerdócio foi designado para Arão e seus filhos, tá? Então você vê ali o quê? Você vê que, sim, há sacerdócio, há liderança e que espera-se, né, desses cabeças, atitudes às vezes enérgicas, atitudes imediatistas, sim, em muitos casos, né? Mas espera-se que eles reajam, que eles não vivam passivamente, mas que eles tomem atitudes, que eles tenham preocupações, que eles olhem para o bem-estar, que eles tenham visão, né? E Moshe, ele demonstra isso nessa paraxá. Então ele fala, olha, Eterno, né, nomeia um homem sobre a congregação. Olha a preocupação dele. Ele não tinha ido embora ainda, né? Mas já nomeia aqui, Eterno, já aponta alguém. Então é onde você vai ver, né, Yehoshua sendo consagrado por Moshe. E eu vou pegar aqui a nota de rodapé, vai falar o seguinte, a nota de rodapé da Torá, ela diz assim, a exigência da Torá para o líder ideal judaico ser um homem que saia adiante deles. Isso aí é interessante. Vamos lá. É absolutamente justificada, sugerindo que não basta orientar pela palavra ou pelo comando, mas especialmente pelo cumprimento pessoal e pelo exemplo de sua conduta e estilo de viver. Ou seja, olha o que Moshe fala, né? Um homem que saia adiante deles e que entre adiante deles. Um homem que saia e que entre. Ou seja, que ele é visto e que o fato dele ser visto faz toda a diferença, né? Então, um líder também, um líder adequado, né? Um líder judaico, ele é um homem que é visto pela congregação. A congregação olha para ele e o reconhece. A congregação olha para ele e sabe que ali reside uma liderança do eterno. Não é como essas empresas, né? O cara entra, ele é auxiliar, aí ele vira o ajudante, aí ele vira o cara que faz, aí depois ele vira o nível 1, o analista, e vai subindo, vira gerente. Não funciona assim, né? Como a gente vê em muitos lugares por aí. Aqui na cidade onde eu moro, mesmo uns anos atrás, houve um prefeito que se converteu aí a uma religião e ele simplesmente em 1 semana, 2 semanas, ele virou presbítero, né? Por quê? Porque as pessoas estão brincando, né? Então não funciona assim. O homem, ele tem que ser visto diante do povo, um homem apto, íntegro, um homem que tem todas as qualidades, um homem que tem toda a aptidão, tá? E o povo, a própria congregação irá reconhecer isso em você, né? Não são títulos, cargos e rótulos que vão determinar quem você é, tá? Quem ungiu Rabi Shaul a apóstolo? Quem que falou assim, a partir de agora eu libero uma unção, você será apóstolo? Quem fez isso? Isso não existe, tá? Isso não existe.
você é aquilo que você faz. Então, o Eterno te chama, te limpa, te lapida, te capacita e você fará. E o que você faz é o reflexo do que você é. E aí Mashiach nos dá uma dica muito, muito valiosa e simples. Você conhece a árvore pelo seu fruto. Quais são os seus frutos? Os seus frutos vão dizer se você é alguma coisa. Né? Então, pelos frutos conhecereis. Agora, esse homem, Yehoshua, ele tinha todas essas qualidades. Tá? Então, por isso o Eterno o aponta, o escolhe, né? Por isso o Eterno fala, toma para ti, Yehoshua, filho de Nun, homem no qual há este espírito, porque isso é uma questão espiritual. Questão espiritual, amados, a gente tem que entender isso. As coisas espirituais e as coisas físicas, elas estão unidas, tá? Se você tirar o espírito do seu corpo, acabou, você não é mais um ser humano, você não é mais um homem, tá? Então, o espírito, ele não anda separado do corpo, tá? Esse é o conceito. Corpo e espírito, eles se unem e aí com isso você tem uma alma vivente. Né? Então, aqui há uma questão espiritual que reflete na personalidade de Yehoshua, de quem ele é, do que ele faz. Né? E aí o povo pode sim olhar para ele e falando dessas qualidades dele, a gente lembra que é somente ele e Caleb, né? Daquela geração má que morre no deserto, somente eles herdam a terra, tá bom? Então, ainda nessa nota aqui de rodapé, fala o seguinte, né? Mas especialmente pelo cumprimento pessoal e pelo exemplo de sua conduta e estilo de viver, né? Especialmente por isso. O guia espiritual judeu que pretende seguir as normas da Torá e da Halahá deve abandonar a esperança de conquistar afeto popular e aprovação universal. Nisso você tem que olhar para Pinehas, né? Ele não estava preocupado se a tribo, né, de Simeão ia cair em cima dele, se ele seria perseguido, se ele não seria compreendido. Enfim, ele não estava preocupado com essa aprovação universal. Né? Como eu vejo muita gente por aí que descobre que a Torá é a verdade, né? Que a Torá é aquilo que o Mashiach e Yeshua prega e que não há pregação fora dessa, diferente dessa, a não ser aquela que é o equívoco. Né? E aí a pessoa não sai de cima do muro, retrocede. Por quê? Porque ela quer o afeto popular, ela quer a aprovação universal. Né? Esse homem, essa mulher, essa pessoa, ela não presta e ela não serve para liderar nada e ninguém. Né? Esse é o tal do guia cego, que vai levar o outro cego para o buraco junto com ele. Né? O guia religioso deve lembrar que não participa de um concurso de popularidade e saber que os maiores guias espirituais do nosso povo não tinham a simpatia das massas populares. Essa nota de rodapé é excelente. Ela é muito realista, né? Na Torá e no Tanar, a gente vê primeiro na Torá o quanto Moshe sofreu, né? Na unha do povo, o povo quis apedrejar, o povo acusou, enfim, sofreu várias injustiças. E no Tanar nós vemos como os profetas do Eterno, né, foram assassinados, mortos. Por quê? Porque falavam a verdade, porque se posicionavam e porque eles tinham uma postura de agir, né, uma atitude, não eram passivos. E com isso eles não tinham aí a simpatia das massas, tá? Então toma cuidado com o bonitão, simpaticão, legalzão, né, que ganha todo mundo. Toma cuidado, porque geralmente essa pessoa não vai te falar a verdade. Geralmente essa pessoa não vai te ajudar, não vai te auxiliar a entrar no reino, tá? E para entrar no reino você tem que produzir o que é bom, você tem que frutificar o que é bom, você tem que agir, né, de acordo com a vontade do Eterno. E a vontade do Eterno, na maioria das vezes, vai de encontro, né, contra a vontade desse mundo. Então, aqui que você vê, né, Elias sendo tirado, né, para não ser morto pela mão dos homens. Por quê? Contrariou os homens.
matou os profetas de Baal. Você vê Enor, né, o Enoque, que também da mesma forma foi levado dali. Por quê? Porque pregou o juízo do Eterno, né? Ele pregou o Apocalipse daquela época, né, dizendo que o Eterno iria fazer justiça àquele mundo antigo, iria destruir aquele mundo, né? Enfim, não é nenhuma pregação popular. Então, da mesma forma, a gente também não está esperando que a nossa pregação seja popular, não. Porque a gente vai falar bem a verdade do Eterno, a verdade do Mashiach, que você precisa guardar a Torá do Eterno, que se você rejeitar a Torá, também o Eterno te rejeitará. Não tem jeito, não tem conversa. O resto é conversa fiada realmente, né? Aqui é o sim, sim, não, não. Ou você está na aliança, ou você está fora da aliança, né? Ou você faz parte, ou você está de fora. Como andar de canoa. Ninguém anda com um pé dentro e um pé fora. Ou você está dentro, ou você está fora. Não tem outro jeito. Capítulo 27, verso 18. Disse o Eterno a Moshe: toma para ti Yehoshua, filho de Nun, homem no qual há este espírito, e porás tua mão sobre ele. Então, eleição de Yehoshua, né? Ela vai tornar visível o fato de que a nossa vida comum, as nossas atitudes, posturas, escolhas, elas são o reflexo do Espírito que há em nós, tá? Isso e aquilo, você vive no pecado porque o Eterno não habita em você. Você na sua boca há mentira porque você é filho de Satanás. Ele é o pai da mentira, e quem fala mentira, quem vive na mentira, também é filho do diabo, é o que está escrito. Então não tem desculpinha, né? Que espírito que há em você, né? De que espírito sois? Isso é o que as escrituras nos indagam, né? Então a gente tem que observar isso, tá? Então, da mesma forma é possível observar que as atitudes estão diretamente ligadas ao futuro que teremos, né? Se gozaremos das bênçãos do favor do Eterno. Então você lembra da atitude de Moshe, né? Você lembra que aqui o Eterno fala para ele: olha, porquanto vos rebelastes no deserto de Tissim, na briga da congregação contra a minha ordem de santificar. Sim, as suas atitudes, elas determinam a sua vida. O que determina a sua vida não é você ficar dando dinheiro para as pessoas, não, fazendo o desafio financeiro, não. É a sua atitude, a sua postura diante do Eterno, né? Então você vê que Moshe, porque Moshe se rebelou contra o Eterno em um momento de ira, né? Em um momento de uma briga ali, de uma confusão, o que acontece? Essa atitude, né? No momento passado, define o seu futuro. Define se ele entra na terra ou se ele entra na terra. Então o verso 14 está nos dizendo exatamente isso, né? Então tome cuidado com o que você faz agora, com o que você faz hoje. Que não vai pensando não que você está comendo porco, que você está transgredindo o Shabat, que você está fora da aliança. Não vai pensando que lá na frente o Eterno vai falar: tudo bem, aqui diante de você está a terra prometida, pode entrar, aqui é o Auê. Não, porque não é. Nem Moshe entrou na terra prometida. Então presta atenção nisso, né? Isso define o fim da tua vida, isso define se você entra na terra, se você herda a terra, ou se você não entra na terra, tá? O que você escolher agora, se decidir agora, vai determinar o que você vai viver. O que você planta agora determina o que você colhe depois. Mas eu me arrependo, mas a consequência vem, tá? Certamente o Eterno o perdoou, né? E perdoará as nossas transgressões, os nossos pecados. Mas você precisa frutificar. E você precisa entender a lei da semeadura. Plantou, colheu. Tá? Plantou pimenta, você não vai colher melões. Tá? Não tem jeito. Então essa Parashá Pinehas, ela chama principalmente atenção, né? Para a importância das nossas ações, das nossas atitudes, inclusive da falta de atitude. A importância, né?
a lesão que se cria por não agir, né? O povo ali se perdendo, o povo sendo destruído. Por quê? Porque ninguém fazia nada. Até que Pinehas levanta, né? Ele vê a mortandade, ele vê a situação, ele vê o erro, ele entendeu tudo. E o que ele faz? Ação, né? O que ele faz? Mata, vai erradicar o mal. Ele é zeloso do eterno. O resto é resto. O secundário fica para depois. Depois a gente resolve. Em primeiro lugar, o eterno, né? Então não tem desculpas. Passe fome, faça o que você tiver que fazer, mas faça o que é certo, tá? Não faça o que é errado, não, porque depois não tem justificativa, né? Se sacrifica, corre o risco, tá bom? Não busque a aprovação das pessoas, não, enfim, né? E aí sim você vai estar trilhando o caminho, né? Então, quer sejam ações positivas, negativas ou a falta de ação, isso vai ser o elemento primário para a nossa aprovação diante do Eterno, tá? Então, tudo que você está fazendo, ou negativo ou positivo, ou deixando de fazer, tudo isso vai pesar na balança contra você ou ao teu favor depois, tá? Amados, essa paraxá, no capítulo 28, ela vai entrar na questão dos sacrifícios temidim, tá? Que são os sacrifícios contínuos, sacrifícios diários, e vai entrar também nos sacrifícios mussafins, que são aqueles sacrifícios extras, né, que entram nos dias específicos de festa. Então você tem a Torá determinando uma rotina de sacrifícios e também os sacrifícios que acontecem nos dias festivos. Essa paraxá vai falar de Rosh Chodesh, vai falar de Shavuot, da festa das primícias, Rosh Hashanah, vai falar, enfim, né, do Yom Teruah. Aqui você vai ter uma pegada geral das festas bíblicas e, em si, é um assunto extremamente extenso, né? Não vamos entrar nesse assunto, por quê? Porque se entrarmos nesse assunto, nós teríamos que desbravar aí umas 6, 7 horas seguidas aí, só para falar sobre as festas. Não há necessidade de fazer isso, porque nós estudamos festa a festa, de acordo com o ciclo do nosso calendário. Então você que faz parte aí do nosso grupo de estudos, né, vai sempre com um mesinho de antecedência, às vezes um pouquinho mais, estudar as festas e sanar todas as dúvidas e se preparar, né, para cumprir as solenidades do Eterno, tá bom? Paraxá Pinehas é maravilhosa, nos traz lições que não são fáceis de viver, tá? É muito fácil compreender ela, mas nem todo mundo consegue pôr em prática, o que, na verdade, é lamentável, porque a prática é o que faz o homem, os frutos é o que dita quem você é, que árvore você é, né? Então nós precisamos hoje, urgente, com senso de urgência, colocar o Eterno em primeiro lugar e guardar os mandamentos do Eterno com todo esse senso de urgência que Pinehas tinha, né? E teve esse zelo imenso. Tenha o zelo também, sabe? Olha para os umbrais da tua casa, não colocou a mezuzá lá, por quê? Né? É tão difícil para você fazer isso, uma coisa que você faz uma vez só e depois acabou, você não tem trabalho nunca mais, né? Começa a ter um senso de urgência para fazer as coisas do Eterno. Para guardar mandamentos, nós temos que ter toda a urgência do mundo, porque isso é uma questão de saúde espiritual, uma questão de se colocar apto em obediência, isso é uma questão de vida, tá? Shabbat Shalom, que o Eterno os abençoe imensamente.